Olá, todo mundo assistindo o nosso bate-papo Carlotas. Para quem já sabe, eu sou a Carla, essa aqui é a Juno, que está aqui comigo hoje, sempre vem ouvir, porque é muita coisa boa para ouvir. E comigo hoje também está a Gabi Cardoso, fazendo interpretação de Libras. Eu estou vestindo um vestidinho rosa, né, uma camisa assim, com gola rosa ou preta, com flores rosas e vermelhas, um óculos branco e o cabelo solto com topete para o lado. A Gabi tá com uma camiseta cinza, gola em V, o cabelo dela é curtinho Chanel e tá metade preso, metade para baixo. Hoje, nossa convidada é muito especial, meu Deus, a gente está tentando marcar faz um tempo e vai e volta, vai e vem, mas conseguimos trazer ela aqui para vocês. A Fabi vai apresentar quem é, mas eu vou começar rapidinho falando, para quem não sabe, Carlotas é um negócio com propósito social, que traz o diálogo sobre a empatia, o respeito, a desconstrução do perfeito, a potência da diversidade, tudo que está debaixo desse guarda-chuva, para empresas, escolas, temos livros, temos jogos, e é só ir lá no carlotas.org para saber mais. Deixa eu dar um oi para minha chefa. Oi, chefa. Oi, desculpa, eu não falo Libras, e a Gabi corrige se eu fiz algum sinal errado. Eu sou uma mulher branca, sou de vestido verde florido com alças vinho, cabelo solto castanho, e estou muito feliz do papo de hoje, porque eu acho que dentre todas as temáticas que a gente trabalha em Carlotas, eu diria que essa é a que a gente menos conhece, que a gente está se aventurando, né, se aprofundando, e a gente está trazendo a Camila Batista para esse papo. Ela é vice-diretora da Migraflix, que é uma ONG que, vou colar, né, que ela promove a integração socioeconômica de refugiados e imigrantes, que é muito bacana. Eu acho que é um tema que está em voga, né, que a gente ouve muito falar da questão migratória, principalmente das pessoas em situação de refúgio. Queria dar as boas-vindas para a Camila, para que ela me corrija se eu cometi algum deslize na apresentação dela, e que comece já falando um pouquinho explicando melhor o que a Migraflix faz. Bem-vinda. Obrigada, Fabi, Carla, Gabi, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu sou Camila, uma mulher branca, tô de óculos, mas um óculos bem fininho, quase não dá para ver no rosto, cabelo metade solto, metade preso. Super feliz de poder aqui compartilhar o papo com vocês. Venho acompanhando a Carlotas há algum tempo, um trabalho muito lindo, muita informação. E aí vamos contar um pouquinho então sobre o Migraflix. O Migraflix é uma ONG que foi fundada em São Paulo aqui em 2015, com esse objetivo complicado aí que a Fabi falou, mas não é tão complicado assim, que nada mais é do que apoiar refugiados e imigrantes a se reintegrarem na sociedade brasileira. E a gente faz isso apoiando principalmente com a geração de renda. Enfim, acho que todo mundo que chega num novo país e quer restabelecer sua vida, apoiando sua família, sua comunidade, essas pessoas precisam encontrar a forma de se integrar, ou seja, de estar junto com gerando renda. E aí, tá cortadinho, tudo bem? A gente... Não, eu estou te ouvindo muito bem, a Fabi que está cortando. Pode seguir, Camila, você Pode seguir, ótimo. Maravilha, tá ótimo. Não, só para não ficarmos aqui falando e de repente não tá gravando bem. Mas a gente trabalha muito com esse apoio à geração de renda, então a gente tem uma série de programas, a gente apoia principalmente imigrantes que querem se tornar empreendedores na cidade de São Paulo. E aí, ao longo aí da conversa, eu vou contando alguns dos programas e das estratégias que a gente tem para tornar isso realidade. Muito bom. Corri para dar um unmute aqui, Fabi, vou começar com a pergunta. Na verdade, a gente estudou um pouquinho esse tema, muito rapidamente, para fazer o nosso calendário, né? O nosso calendário, acho que eu te contei já, Camila, todo mês tem um tema, e fevereiro esse é o nosso tema. E aí a Fabi está fazendo o jabá ali, mostrando, perfeito. E o que eu ia falar, que você falou de trazer esse lance do empreendedor, né? Então, porque muitas dessas pessoas, elas têm que deixar para trás suas carreiras, né? Deixar para trás suas vidas, o trabalho, e chegar num país novo. Eu acho que, tentando, né, usar o nosso lado aqui da empatia, isso para mim me tocou muito, assim. Imagina você ter que deixar para trás tudo que você conhece, né? Tudo, e começar tudo de novo. E muitos deles, eles começam novas carreiras, né? Eu queria saber um pouquinho mais, assim, da sua experiência em relação a isso, assim, deles trazerem
quando chegam nesse novo lugar, recomeçarem tudo, sabe? Não, acho que é um tema muito legal, assim, né? Porque quando a gente fala em imigração, a gente tem de tudo. Pessoas que migram por necessidade, pessoas que migram porque casaram com alguém e vão mudar de país, pessoas que migram por interesse de viver numa nova realidade. Mas, de fato, sempre que você se muda e você vai se estabelecer num novo lugar, tem toda uma questão de adaptação, de integração. E aí, quando você começa a olhar isso desde a perspectiva da empatia, você vai perceber que tem muitos desafios. Então, quando você está começando ali um empreendimento, você tem sua rede de contato, né? Você tem algumas pessoas que você vai começar a divulgar. Você sabe, você cresceu naquele contexto, você sabe minimamente a legislação, você sabe minimamente quais são as oportunidades. Então, dentro do Migraflix, a gente procura muito trabalhar toda essa trajetória do empreendedor, né? Então, desde a abertura da conta bancária, até qual é a competência que ele tem, quais são as oportunidades que ele vai ter para se colocar no mercado brasileiro, quais são as dificuldades, né, que ele pode ter nesse dia a dia, a base de clientes, que no final das contas é isso. Muitas vezes, né, como é que a gente cria uma narrativa que faça com que as pessoas tenham curiosidade, se interessem, queiram adquirir esses produtos, ao invés de eventualmente se sentirem ameaçadas, né, por empreendimentos de pessoas estrangeiras. Então, essa perspectiva mesmo de começar do zero, ela é muito, muito discutida dentro da organização. E como que funciona, por exemplo, a barreira da língua? Eu imagino que alguns, né, vamos dizer assim, as pessoas que migram de uma forma um pouco mais tranquila, voluntariamente ou mais planejadamente, talvez a língua seja menos impactante, né? Mas muita gente vem, às vezes sem escolha, né? Enfim, como é que vocês fazem essa ponte com a língua? Não, muito legal. A questão da língua, ela é sempre um desafio, assim, mesmo quando você fala, por exemplo, agora a gente tem todo esse tema da crise migratória dos venezuelanos, por conta, né, da questão econômico-política. O espanhol é parecido com o português, mas para você realmente se inserir no mercado, não é fácil, não é algo que alguém vá simplesmente chegar e começar a se comunicar e começar a vender. Então, a gente tem organizações parceiras, não é uma das atividades principais da organização trabalharem com formação para a língua, mas a gente tem organizações que dão essa formação e a gente sempre procura incentivar realmente os imigrantes a se comunicarem, a se especializarem e a tentarem para a língua como um diferencial, né, de estarem estabelecidos naquele país. Infelizmente, o que a gente percebe, e foi muito engraçado, faz alguns meses a gente estava com um refugiado do Camarões, e a gente encontrou ele mora no Brasil há 4 anos, e até hoje não fala português, e aí você fica pensando, como é que uma pessoa que está no Brasil há 4 anos, ou seja, muitas vezes essas pessoas estão em guetos, né, elas estão ali convivendo somente com a própria comunidade do país delas, extremamente estigmatizadas, extremamente marginalizadas, e aí elas ficam durante muito tempo isoladas da sociedade, por isso que a gente sempre tenta promover a conexão com a população brasileira, justamente para também promover esse encontro, estimular as pessoas a estarem em contato e aí nesse contato desenvolverem outras habilidades, como a língua, por exemplo. E falando um pouco do contexto não só de imigração, mas falando dos refugiados especificamente, como é que é esse cenário aqui no Brasil? Como que vocês percebem? O Migraflix, a gente trabalha tanto com refugiados como imigrantes. Refugiados e imigrantes, eles podem ter, muitas vezes, até condições parecidas, né? Algumas vezes até se confundem muito. Quando você fala refugiado, enquanto significado? A pessoa, ela solicita o status de refúgio se ela veio, por exemplo, fugida de uma guerra, de uma perseguição política, de alguma questão básica de direitos humanos. Então, a gente tem esse diferencial do status, mas a gente também pode ter uma pessoa com visto de permanência no Brasil, um imigrante que também pode enfrentar os mesmos desafios que um refugiado em termos de integração, acesso a benefícios econômicos e tudo mais. No Brasil, por sorte, a gente tem, e aí falo por sorte porque a gente também trabalha com um contexto global, hoje o Migraflix está até começando a sua atuação na Colômbia e no Peru, e a gente sabe que o Brasil tem, né, um diferencial para alguns passos da recepção de imigrantes e refugiados. Então, tanto a parte de abertura de empresa, por exemplo, a gente apoia muitos empreendedores a abrirem o MEI, é um processo facilitado, tanto facilitado para o brasileiro quanto para o imigrante. Então, a gente percebe que no acolhimento o Brasil
tá aí um passo à frente de alguns países, mas no dia a dia, na prática, né, no acesso que principalmente a população de baixa renda imigrante vai ter para se estabelecer como empreendedor, a gente percebe que é um pouco mais complicado. E aí, por isso, a relevância, né, do trabalho da organização. Eu acho que um dos pontos que é legal falar, assim, é que enquanto organização, a gente vem trabalhando muito com o que a gente chama de empreendedorismo cultural, né? A gente promove muito a cultura do próprio imigrante no processo de chegada. Então, assim, todo mundo tem uma nacionalidade, tem uma raiz, tem uma história para contar, e a gente valoriza e apoia o empreendedor a identificar um aspecto autêntico da sua realidade, da sua cultura, e transformar isso em um produto. E aí a gente trabalha o quê? Com gastronomia, então a gente tem muitos empreendedores gastronômicos, a gente tem um serviço de catering, porque a gente apoia esses empreendedores a se tornarem chefes e a criarem suas receitas, trazerem as receitas dos seus ancestrais, das suas famílias, para venderem aqui. A gente trabalha muito com a música, com a dança, com a cultura, com a poesia, porque a gente acredita que é um diferencial para o brasileiro também poder acessar esses serviços. Então a gente está sempre tentando procurar esse elemento da história como um elemento mobilizador e cativador, e também como um elemento que tem um diferencial de mercado para eles poderem melhorar a geração de renda. Meu, demais, me lembrou a gente conheceu uma vez uma organização chamada Pitcha. Fabi, não te lembrou? Catering de imigrantes. Eu esqueci de que país que eles são, Fabi. De onde eles são mesmo? De algum lugar da Ásia. Ah, esqueci. Mas vou lembrar. Depois, se a gente não lembrar, eu coloco aqui o link. Eu também vou colocar o link, todos os links da Migraflix aqui embaixo, depois eu pego com a Camila, para quem está nos ouvindo conhecer melhor tudo que ela está falando. Esse lance do empreendedorismo cultural é muito legal, né? Porque você coloca o spotlight, porque eu imagino assim, né? Tipo, pessoas refugiadas ou com essa coisa da migração, como é que você chamou? Forçada, Camila, é isso que você chamou? Não, migração... Sim, a gente fala bastante migração forçada. Porque às vezes, você é médico, sabe? Você tem uma carreira que é completamente diferente, que você não consegue simplesmente, né, espanhol é parecido com português, e você não consegue trazer isso para sua nova vida, essa vida que você está tentando trazer para sua família. Então, é muito legal você conseguir linkar com alguma coisa que eles têm algum tipo de paixão, né, e que traz a terra-mãe também. Nossa, é muito, muito foda. Eu já quero fazer uma festa com catering, sabe assim? Já estou programando. Muito bom. Fabi, você tem alguma pergunta específica sobre o que a Camila falou? Posso... Pode fazer, tenho outras 1000 perguntas. Jump around um pouquinho aqui com as minhas perguntas. Na verdade, o que eu queria falar agora é sobre que a Carlota sempre traz esse olhar, assim, de como que a gente, né, nesse lugar leigo aqui, aprendendo tudo, que a gente tenta aprender nos nossos bate-papos, como que a gente conseguiria, no nosso dia a dia, assim, dar mais oportunidades para essas pessoas, além de, né, contratar esses serviços e entrar nos links que estão todos aqui embaixo, e não só oportunidade, mas acolher mesmo, assim, fazer um trabalho um pouco mais fundo do que a oportunidade. Sei lá, Camila, help. Não, legal, acho que é uma ótima pergunta, porque acho que a gente sempre tem que pensar, né, vamos ampliando o nosso repertório, mas como é que a gente se insere nesses repertórios? E aí aqui, aproveitando talvez para fazer um pouquinho do jabá, a gente está tendo um programa agora, que é um programa super especial, que está sendo realizado dentro de um projeto que chama Oportunidades, que está sendo realizado em parceria com a OIM, que é a Organização Internacional das Migrações das Nações Unidas, financiado pela USAID, que é a Agência de Cooperação dos Estados Unidos. Esse projeto chama Miarepa, a gente vai colocar os links aqui, porque é um projeto muito legal. Dentro desse contexto de crise migratória da Venezuela, a gente deu uma capacitação de empreendedorismo super completa para uma série de refugiados venezuelanos, que queriam trabalhar na área da gastronomia. Então, a gente deu ali daquela parte de montagem de cardápio, definição do produto, receitas, capacitação técnica, higiene e segurança na cozinha. E aí, a gente estimula esses empreendedores a definirem uma receita, né? Não sei se vocês conhecem, da arepa. A arepa é uma comida típica, deliciosa, muito típica na Venezuela, não só na Venezuela, na Colômbia, mas é um prato bastante típico na Venezuela. Então, a gente deu toda essa trilha de capacitação
E aí a gente incentivou, a gente mobilizou vários restaurantes de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília. Dentre restaurantes aqui de São Paulo super famosos como Arthurito, Baru, Casa do Porco, o Teva, restaurantes de destaques, e a gente conectou os chefes de cozinha venezuelanos capacitados com os chefes desses restaurantes, para juntos os chefes venezuelanos ensinarem a receita da arepa para esses chefes brasileiros. E aí o chefe brasileiro criava um recheio típico para essa arepa. Então hoje a gente tem rodando o Brasil essas arepas. Se você entrar no site você vai ver. E a ideia, então assim, no Baru você tem ali uma arepa maravilhosa com pescados e camarão. No Teva você tem uma arepa vegetariana com cogumelos. Na Casa do Porco você tem uma arepa com torresmo. Então é justamente esse contexto de que é uma receita típica venezuelana com um contexto da gastronomia brasileira. E é um projeto de geração de renda. Então, a ideia é que parte da renda gerada das vendas dessas arepas, que estão acontecendo, inclusive, na pandemia, através do delivery, retornem para todos esses empreendedores que participaram dessa capacitação e que participaram desse processo. E aí, estimulando eles também a perceberem o valor que a arepa tem. A gente acredita muito, né, na popularização da gastronomia venezuelana como uma forma de inclusão dessa população no Brasil e que elas também possam continuar vendendo os produtos das suas próprias casas. Então, esse é um exemplo. Você pode entrar no site, provar uma arepa, divulgar. Mas, claro, tem muitos outros. A gente tem projetos na qual a gente estimula a conexão dos empreendedores com os brasileiros para mentoria. Então, pode entrar no nosso site, mandar um e-mail. A gente tem também um programa que chama Meu Amigo Refugiado, que a gente conecta famílias brasileiras com famílias de refugiados para passarem o Natal. Esse ano virtualmente, por causa da pandemia, mas quando, né, em outros contextos, a gente também promovia encontros presenciais. Então, é sempre buscando esse gancho de como é que o brasileiro pode aprender, pode se encantar, pode se apaixonar por outras culturas de outros países do mundo com os imigrantes empreendedores. Que incrível. Camila, queria te perguntar quais são as nacionalidades que, assim, mais... ou que mais tem no Brasil, ou com que você mais trabalha, que a gente sente que são mais, assim, que precisariam de mais ajuda? No Migraflix, a gente trabalha com todas as nacionalidades, assim, de fato. Então, República Democrática do Congo, né, Camarões, Bolívia, Haiti, Peru, Colômbia, enfim, todos os países. Eu diria que atualmente, nesses últimos anos, a gente tem um fluxo muito forte dos venezuelanos, até por isso o programa, né, específico voltado para eles. A gente trabalha também em Boa Vista, né, em Roraima, na fronteira com a Venezuela, então lá é um fluxo ainda maior. Mas, fora desse contexto, e vamos dizer, uns 3, 4 anos atrás, a gente sempre também trabalhou muito com sírios, enfim, que teve um contexto aí também de guerra que gerou um fluxo mais intenso, bolivianos, né, que estão aqui super próximos a gente, e a gente tem muito dentro desse ambiente da costura, né, às vezes até em ambientes legais, de condições análogas, de trabalho análogo a escravo, então é uma população que para empreendedorismo precisa de muito apoio. Enfim, Nicarágua, Haiti, República Democrática do Congo, é bastante diverso, mas eu acho que eu destacaria esses três, venezuelanos, bolivianos e sírios. Eu, por mim, só fico no papo da arepa até a gente terminar essa conversa, porque eu adoro, e eu achei muito legal, na verdade, chama Minha Arepa, né, Camila? Minha Arepa, é isso. Depois a gente coloca também os links aqui embaixo, até para a gente conseguir fazer, né, o delivery nas nossas casas, etc. Mas assim, é muito interessante porque, que nem você falou, né, que é focado não focado, mas que tem... Eu me dei muito sem querer. Que quem vem da Venezuela, né, tem isso é a mesma coisa que a gente, imagina você, de convidar todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo aqui, fazer um exercício de empatia, então você tem que deixar a sua casa, você tem que deixar os seus móveis, você tem que pegar a sua família, sair com uma mala, ir para um novo país, deixar a sua profissão para trás, e aí você tem que arrumar um trabalho, porque como é que você não vai trabalhar, né? E aí você arruma não, né? Uma organização como essa te estende a mão e fala, não, vem aqui, eu tenho uma ideia, eu tenho um plano, tem um caminho para você seguir, né? Eu acho que para a gente seria, vamos fazer um pastel, vamos fazer uma comidinha de casa, né? Imagina, poxa, que bacana, eu tô assim até um pouquinho emocionada, porque
Eu não sei porque, eu sou imigrante, né? Eu moro há 12 anos fora do Brasil e eu senti um pouquinho isso, assim. Eu vim por vontade própria, eu não deixei nada para trás, sabe? Eu vim com outra situação, mas é muito difícil você chegar. Eu moro nos Estados Unidos, eu não falava inglês, tipo, falava assim, né? De assistir Friends, sabe aquela coisa, assim, falar de ouvir Beatles. Então, tipo, eu falava muito pouco, então era. Tipo, era muito difícil, assim, no começo, quando você tá tentando se comunicar com as pessoas, e as pessoas olham pra você, quem tá no podcast não vai conseguir ver, mas faz aquela cara assim, ó. Sabe, você tá tentando se expressar e a pessoa tá olhando pra você, tipo, eu não tô te entendendo, sabe? Então, assim, às vezes quando você encontrava uma pessoa que te dava, tipo, 5 minutos de paciência e fazia assim, eu tô te entendendo, não, sabe? Pode falar mais devagar, eu tô te entendendo. Aí eu falava, não, mas eu não falo inglês. Não, mas eu te entendo, sabe? Só isso já mudava o dia inteiro. Tipo, já, sei lá, tipo, mudava como você encarava aquele. É muito foda. Aqui é HBO, pode falar palavrão, viu? Então, é muito foda, é muito foda. Então, assim, eu super empatizo com pessoas nesse estado. Eu só posso imaginar como que é deixar tudo para trás num de repente, num tipo, puta, fudeu, vamos, que senão a gente tem que ir, senão a vida dos nossos filhos vai estar em risco, sabe? Tipo, meu Deus, não consigo nem pensar. Eu queria, para não chorar, ouvir uma história, Camila. Conta uma história, assim, você tem, assim, de pessoas que você conheceu, sei lá, conta aí. Super, né? Eu acho que histórias, assim, são muitas, né? Até difícil escolher uma, mas pegando um pouco um gancho do que você falou, a gente trabalhando na fronteira lá da Venezuela, em Boa Vista, a gente vê histórias, assim, super marcantes, de pessoas que vieram caminhando. E aí você fala, caminhando, claro, né? Vieram ali, né? Um dia. Não, pessoas que vieram 20 dias, 30 dias caminhando. Uma mala, assim, uma mochila nas costas. Mas e aí, trouxeram fotos? O que elas têm de memórias? Não, elas, né, muitas dessas pessoas, muitas vezes, vêm com as memórias, aquelas que elas, né, conseguem trazer na própria cabeça, porque é difícil você conseguir trazer, muitas vezes, muitas coisas, pessoas que vêm de países muito distantes. Então, assim, histórias a gente tem de todo tipo. Eu sempre gosto de contar as histórias bonitas, assim, eu gosto muito da história da Ilmari, a gente sempre fala dela, ela é uma venezuelana que chegou aqui no Brasil, formada em terapia ocupacional, ou seja, uma pessoa que teve uma oportunidade boa na Venezuela, que tinha ali uma carreira, um currículo. Fazer revalidação do diploma no Brasil, não só no Brasil, como ao redor do mundo, é uma coisa extremamente difícil, é um processo extremamente burocrático. Então, como você falou, tem gente que é médico, advogado, vai chegar no outro país, não. A chance que tem de você conseguir trabalhar com isso, infelizmente, ela não é tão grande, né? Ainda que a gente aposte muito e faça muitas conexões, incentivando contratações de imigrantes de forma qualificada, então, né, em posições de liderança. Enquanto Migraflix, a gente fala muito sobre isso. Mas a Ilmari chegou e ela, enfim, veio com, enfim, algumas economias ainda, chegou com o filho pequeno, o marido, e aí ela precisava, enfim, muito gerar renda, acordava. E aí teve uma coisa muito interessante, porque basicamente ela tinha um filho, e aí o filho um dia pediu um presente, né, para levar na escola para a professora, acho que era dia dos professores, alguma coisa assim, aniversário, e aí ela falou: olha, não, filho, eu não tenho dinheiro, a gente tem que economizar, mas enfim, tem um resto de uns ingredientes típicos aqui na geladeira, vou fazer uma receita e vou mandar um bolinho para você levar para a professora. E aí ela fez o bolinho, o menino levou, e a professora, nossa, mas que sabores, que temperos, que legal, sua mãe vende. E aí, às vezes, vem os insights, né? Aí ela, bom, vou começar a vender. Aí ela foi, montava a barraca no metrô às 5 da manhã para vender ali na porta, assim, muito batalhadora, etc. E foi percebendo que ali tinha um gancho. E aí depois, anos depois, a gente encontrou ela participou de um dos nossos programas, que é o Raízes na Cozinha. E desde então, enfim, ela está com o negócio dela que chama Tentaciones de la Venezuela, crescendo, vendendo comidas maravilhosas, adquirindo uma rede de clientes, porque de fato, assim, quando ela ainda estava na porta do metrô, ainda era, né, muito difícil, vendia, chegava no final do mês, às vezes ela fazia R$300, R$350. Então, você precisa começar a adquirir uma carteira de clientes para você, né, saber a diferença entre lucro, faturamento. E aí, depois do Raízes na Cozinha, ela teve aí uma deslanchada e hoje está super crescendo. Acho que é uma história muito legal, porque é uma mulher muito batalhadora, com um filho, né? Então, a gente vê muito isso. Tem a Jéssica da Uganda, que também é uma história parecida.
enfim, histórias são sempre muitas, assim, mas a gente fala muito no Migraflix, e aí vocês aqui no Carlotas, acho que é legal falar isso, porque o Carlotas trabalha muita coisa da empatia, e no Migraflix a gente fala muito a coisa da resiliência, que é uma característica muito inerente às pessoas que acabaram migrando, né, e principalmente aos refugiados que migram por uma situação de necessidade, porque é essa questão, né, de você estar ali, e isso se percebe muito, você tem muito a aprender com essas histórias, né, com essas novidades, com todo esse processo de conexão. Queria fazer uma pergunta, mas queria só fazer uma amarração com o que a Ká falou. Acho que todo mundo que teve a oportunidade de morar fora, eu também morei fora há 3 anos, e acho que, independente de qualquer relação que você tenha com seu país de origem, né, você pertence, por menos que você se identifique, né, enfim, tem variações nesse meio do caminho, mas eu acho que a gente só percebe isso, o quão forte é o pertencimento e as origens, e a história, e família, etc., quando você deixa o país, né, por livre, espontânea vontade que seja, mas ser estrangeiro, eu sempre falo, assim, ser estrangeiro é muito difícil, por mais que você more anos no lugar, você continua sendo estrangeiro, porque tem coisas que não adianta, são coisas de família, cultural, são referências, modelo de mundo, e por aí vai. Então, esse exercício de conhecer pessoas, né, e estamos falando de culturas diferentes, é uma das coisas mais ricas do mundo, porque você tem essa oportunidade de conhecer países, conhecer costumes, conhecer culturas, né, nessas interações que são muito ricas, né, e se perceber, e se modificar, e também ganhar um monte de coisa para o seu repertório. Então, não é fácil, né, não é fácil ser imigrante, eu acho que todo imigrante é um grande lutador, né, porque para vencer num país que você não é o seu, já é um desafio enorme. Mas a pergunta que eu queria fazer, e aproveitando essa história que você contou, que ela tinha um filho, vocês fazem essa integração da família, por exemplo, ou o foco é realmente que um deles, né, ou o casal, ou os adultos, de alguma forma, tenham essa integração socioeconômica, ou vocês ainda olham a questão familiar, por exemplo, direcionando a criança para a escola, ajudando nessa integração da comunidade? Ótima pergunta, Fabi. A gente trabalha muito em rede como Migraflix, né? Acho que a gente acredita muito nessa questão do ecossistema das outras organizações de base comunitária, né, que atuam também nessa área. Então, enquanto Migraflix, basicamente, o programa que a gente tem mais relacionado à integração familiar, ele é o programa do Meu Amigo Refugiado, onde a gente faz essa conexão, né, com as famílias brasileiras. De aí desse programa vem vínculos incríveis, assim, de pessoas que não tinham uma rede de apoio, e aí a mãe não tinha com quem deixar o filho para ir numa entrevista de trabalho, assim, então, e aí quando você conhece uma primeira família brasileira, que você tem uma confiança, talvez você tenha ali um primeiro núcleo de apoio para você fazer o que todas nós fazemos, porque você tem a mãe, você tem a tia, você tem a sogra, então você consegue, né, você tem um tio, você tem alguém que, como rede de apoio, então a gente vê que para crianças, ampliar a rede de apoio faz toda a diferença, mas a gente também conecta com outras organizações que fazem essa questão de creche, né, de escola, que apoiam, enfim, a própria questão das crianças também, de entender se a criança veio de alguma situação de trauma, né, de refúgio, então, geralmente através de conexões, principalmente. E antes da Carla falar que a gente está chegando no fim, eu vou fazer outra pergunta. Eu queria saber se vocês conseguem fazer algum tipo de relação e integração com políticas públicas para essas comunidades. Como que funciona, o quanto, imagino que vocês devam tentar, mas o quanto vamos falar da cidade, ou mesmo o nosso país, tem políticas de apoio e, inclusive, ajudam organizações como vocês a integrar esses imigrantes? Não, acho que é uma ótima pergunta, e aí acho que me conecta com 2 temas, assim, a gente tem, sim, bastante conexão com a Prefeitura de São Paulo, então, o próprio Observatório da Gastronomia, que é uma área, né,
gastronomia dentro da cidade de São Paulo, e aí a gente está sempre elevando esse tema, né, das gastronomias de outras nacionalidades, restaurantes de imigrantes. A gente sempre pensa muito na questão de política pública para trabalhar com os abrigos, né, e como é que a gente consegue criar algo que esteja conectado com o que já está acontecendo. Hoje a gente já tem o Plano Municipal de Integração aos Imigrantes da cidade de São Paulo. Então, no final das contas, o que o Migraflix está fazendo, às vezes a gente até reporta para a prefeitura, porque está ali, né, associado a alguns indicadores importantes do plano, né, do município. Então, a gente acha super importante trabalhar em conjunto, né, com o governo, com o setor privado também. O Migraflix tem, enfim, uma série de parcerias, desde a Accenture, até, enfim, a nossa rede, o Facebook. A gente tem um projeto super incrível com o Facebook, que também podemos colocar o link aqui, que é o www.migraflix.com, aí, _impulsione, que é um projeto de vídeos sobre empreendedorismo, não só para imigrantes externos, né, do exterior, mas também imigrantes internos. Então, de repente, né, alguém que veio do Nordeste, abriu seu restaurante aqui em São Paulo, ou uma pessoa do Sul que está migrando. Então, essa questão mesmo, né, dos imigrantes em geral. Então, o Impulsione também é um projeto relevante. E aí falo do setor privado, porque quando a gente pensa em política pública, trabalhar em parceria com o governo é super importante, mas trabalhar também em parceria com o setor privado alavanca muito dessas ações que a gente está fazendo, né? E o setor privado pode ser um ator relevante para apoiar nesse processo de inclusão, para apoiar nas contratações. Então, algumas dessas empresas, por exemplo, têm políticas de contratação de pequenos empreendedores, então a gente sempre tenta estar pautando as contratações desses imigrantes, fazer toda essa conexão para geração de emprego, geração de renda. Então, quanto mais em rede a gente puder atuar, melhor para os beneficiários da organização, sem dúvida. Bom, é aquele momento que a gente nunca quer que chegue, né? A Gabi, Gabi, bom, eu vi o que você fez aí. Gente, acabou o nosso tempo, é muita coisa para falar, muita coisa para aprender. Eu até ia ter uma pergunta, mas eu mesma vou desligar e vou lá no site da Migraflix, que é o tanto de programa que você contou para a gente já, né, Camila? Acho que você já deve ter falado uns 5 diferentes programas. Então, eu estou curiosíssima. Eu acho que a gente pode já, Fabi, começar a mentorar, né? Tentar, pelo menos. Eu, talvez não, mas você, com certeza. E eu acho que é isso, Camila. Tem mais alguma coisa? Você quer terminar falando mais alguma coisa para quem está nos ouvindo? Sei lá. Acho que agradecendo, assim, sendo, acho que brasileiros, né, todos nós somos um pouco imigrantes, acho que é muito comum ter, né, uma família, um avô, né, somos, em geral, de famílias de imigrantes, então acho que é um tema super sensível para todo mundo. Se engajem, conectem, acompanhem a gente, e super obrigada pela oportunidade, um prazer trocar aqui com vocês, Carlota. Muito bom, Fabi. Obrigada. Queria lembrar a todos que quem não tem ainda o calendário, adquiram, porque tem informações muito importantes, mas tem no portal carlotas.org, também tem toda a transcrição, que eu acho que é um pouco disso, da gente se informar, né, começar a se ambientar com o tema, começar a entender um pouquinho como funciona, e a partir daí a gente também mergulhar, né, e ver como que a gente pode fazer a nossa parte, né, que nos cabe em todas essas temáticas de diversidade, e sem dúvida a questão de imigração e de refugiados é algo importante. Então, queria agradecer a Gabi, que deu suporte aqui para a gente. Obrigada, Camila, também, e até a próxima. Até, gente. Vou parar de gravar. Fiquem aí, vocês, mulheres. Tchau, gente, que tá